Fala, piloto mecânico! Meu nome é Erasmo Klering, de Caxias do Sul. Sou 19 vezes campeão gaúcho de enduro, de regularidade, cross country, enfim. E sou um dos pioneiros, junto com meus amigos Fábio Moraes, Gustavo Pelim, Eduardo Martins e o Rodrigo Martins, que são irmãos, os primeiros a passarmos os perrengues e descobrir o que é o Romaníacs. Isso foi em 2013, né? Quando completou 10 anos de Romaníacs. Nosso amigo Fábio Moraes, que foi o idealizador dessa história aí. A gente via numa loja, os vídeos numa loja de um amigo nosso, o Betão, na Bike Tech, os vídeos daquela prova. E aí um dia ele disse, vamos ir nessa prova? Se tu organizar aí, vamos indo. Aí começou a pedir informações e tal, e pesquisar como é que funcionava e tal. Naquela época não tinha WhatsApp, era só e-mail ou telefone. Aí a comunicação, eu mesmo não falo inglês, então quem fazia tudo era o Fábio Moraes, que todo mundo conhece ele por Manga, né? Então resolvemos ir. E antes disso, o Sebastião, né? O famoso Sebastião Lago, que organizou várias vindas de pilotos para o Brasil, trouxe o Javes para Caxias para ministrar um curso. Aí nessa vinda, o Manga, né, pediu para o Javes se as trilhas de lá eram muito difíceis igual as nossas aqui. Só que ele não disse, ele disse, não, a trilha é mais ou menos isso aqui e tal, só que ele não falou que a trilha era 140 km por dia, mais ou menos, daquela dificuldade. Aí ele fez a parte de toda a organização, inscrição, comprar umas passagens, enfim. E aí a gente pegou e foi para lá. Uma das coisas que assustou bastante nós quando a gente chegou foi o prólogo, né? Que a gente foi lá caminhar e olhar, que lá era muito perigoso, troço difícil, disse, isso aqui vai ser perrengue, né? Mas uma das curiosidades, assim, umas coisas engraçadas foi, eu não falo inglês, né? Então o Manga foi comigo para pegar a documentação lá na entrega dos materiais, ia no passo a passo lá, telefone, né? Tinha que ver se o teu telefone funcionava e tal. E na hora da moto, o Manga escolheu uma 450 de enduro, né? Todo mundo foi de 2 tempos. A gente aqui treinava aqui em Caxias do Sul em trilhas hards. Eu na época tinha uma YZ, o Pelim e os irmãos Martins tinham um Kawasaki 450 e o Manga tinha uma KTM de cross 350. A gente foi todas para os 2 tempos e ele quis pegar uma 450. Chegando lá, na hora de pegar o papel da vistoria da moto, eu sei que o Romeno cutucou o outro assim e mostrou o modelo da moto pro colega dele e começou a rir, né? Porque, tipo assim, debochando, ele disse, o cara com a 450, ele não vai terminar nunca isso aí, né? Dito e feito, né? Aí a gente foi pro prólogo, o dia do prólogo, aí a gente se inscreveu na Gold, naquela época era Gold, Silver e a Bronze, né? Chegamos lá para fazer o prólogo, aquilo lá era assustador, aí eu lembro que a gente fazendo o prólogo, eu dei só uma volta, porque aquilo lá era horrível, não valia muito, eu ia me machucar, enfim. Aí o Manga, por exemplo, não conseguiu nem passar os primeiros troncos ali, os caras já tiveram que abrir, a 450 deu umas 20 voltas lá, voando por cima e não teve jeito. Aí ele pegou e passou pelo lado ali na chicken line e foi embora. Aí eu sei que depois desse prólogo aí, enquanto os irmãos Martins estavam assistindo o prólogo, tinha um romeno lá que ele dizia em inglês, né, para eles, ele falava que o prólogo era muito fácil, que o mato ia ser muito mais difícil, que aquilo ali era fácil em relação ao que era o mato. E realmente, quando a gente partiu para o primeiro dia de trilha, que eu peguei a primeira subida, eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é uma loucura, nada a ver, as inclinações assim totalmente doidas assim, e a parte de descer então impressionante, tu olhava para baixo assim, meu Deus do céu, vou morrer aqui nesse lugar, troço assim fora da realidade. Aí eu sei que tinha um lugar lá que a gente descia, uma descida, por exemplo aqui na região, eu nunca tinha descido da minha moto para descer um cotovelo, uma descida, enfim. E eu cheguei num lugar lá, os caras descendo da moto do lado, eu disse, mas os caras estão loucos, né? Daqui a pouco a minha moto começou a embalar de uma forma que
Eu dei tanto capote que eu tive que botar uns 400 metros, buscar uma GoPro que eu tava junto para fazer uns vídeos, que não era minha, eu tinha pego emprestado. E eu sei que ali já deu para também dar uma sentida no que ia ser aquilo ali. E mesmo nesse lugar aí o Pelim se perdeu, ele deu 2 voltas nesse lugar aí. Eu tava descendo, ele passou por mim e depois ele passou de novo, eu disse, ele tava perdido, né? Beleza, chegou o final da prova, do primeiro dia, saiu o resultado, porque daí antes disso, nos lugares que era da Gold, eu não entrava na trilha. Porque eu disse, se eu entrar aqui eu não vou sair nunca mais, parecia que tinha um cara com aquele gadanho assim, né? Aí eu não entrava nas trilhas da Gold. Eu disse, tá louco, eu não consigo quase nem andar nas trilhas do resto da categoria, porque foi um ano de comemorativo de 10 anos, foi uma das provas mais difíceis que teve do Romanix. Eu acho que esse ano aqui, 2023, aqui vai ser também, porque é 20 anos, né? Então eu acredito eu que o Martin vai pegar pesado. E aí no final da prova, saiu o resultado, eu fiquei em 8º, na frente de vários pilotos. E aí o pessoal mandou me chamar lá da organização, daí eu não falo inglês, né? Daí eu levei meu tradutor, o Manga, né? Aí pediram, eu disse, não, eu não fiz as trilhas da Gold, né? Muito difícil, enfim. Só que aí saiu o resultado oficial, eu ficando em 8º lugar. Depois eu vou mandar a imagem aí do resultado, então, beleza. Aí daí nesse mesmo dia, era 11 horas da noite, e o Pelim não chegava, nós não conseguíamos falar com ele, nós no hotel. O Manga, na primeira trilha, deu uma virada com a moto, se derramou gasolina, se queimou tudo, ele estava tudo queimado as pernas, acho que foi até Deus que fez isso aí, porque provavelmente ele ia se matar mais pra frente, né? Aí, quando foi 11h30, chegou o Pelim. O Pelim, tava ele mais 2 caras no meio do mato, um professor de trial português e mais um outro cara, umas trilhas doidas. Eu tenho uns vídeos, depois eu posso mandar o link no YouTube lá. Tem meu link no YouTube lá, Erasmo Enduro, deve ter 1 ou 2 vídeos lá. Foi um troço assim, o Pelim chegou desidratado, ele estava cansado, acho que estava com febre, estava todo a imunidade baixa, acho que tanto esforço físico que ele fez. Aí no segundo dia eu acordei para largar, eu não tinha condições, eu não conseguia me mexer, chegamos para tomar café, aí decidimos que não ia largar. O Pelim disse, não, eu vou ir. Aí só que o segundo dia ia de Sibiu para Petrossani, uma cidade longe, né, dali. Aí cheguei para tomar café, tava o Ivan Cervantes com a roupinha dele da KTM lá, tudo bonitinho. Eu pedi, tu não vai andar? Ele disse, não quero morrer. Ele falou, né, com a malinha pronta para ir embora, né, porque tava realmente muito perigoso. Aí no primeiro dia ainda falando, eu cheguei num lugar e encontrei o Martin, né. Aí eu disse para ele, tem como trocar a categoria, né? Pedi em inglês da forma meia no tatês, né? E ele disse assim para mim, this is Romanix. Virou as costas e foi embora, me deixou lá falando com os ursos lá, porque até neve tinha, né? Porque quando tu pega aquele kit de sobrevivência lá do Romanix, tem um coisa térmico, né? Um cobertor térmico, um sinalizador daqueles de estourar, tenho 4, tenho guardado ainda aí. O mapa, que tu não pode abrir ele, né? Que é o trajeto, é um mapa só, porque o teu GPS vem sem nada dentro, só tem um risquinho, não mostra mapa nenhum. Se tu quiser ir para uma cidade, não aparece nada. E uma bússola, né? Eu disse, mas para que eles querem tudo isso, né? Quando no primeiro dia eu vi, tinha uma hora que eu estava num lugar ermo assim, só eu, não via um barulho de moto nenhuma, no meio de uma selva lá, no meio de umas plantações, tipo o nosso Pinos daqui, com neve, sem nada. Eu disse, deve ter urso aqui, deve ter bicho aqui, imagina passar uma noite, o cara se machucar, né? Fiquei pensando, né? Mas é um troço insano, assim, eu nunca fui, eu disse, olha, eu deixei de morrer umas 3 vezes, passar uns lugares assim, penhasco, assim, troço fora.